suicídio, ou morreu por assassinato, ou por uma coisa qualquer, aquele espírito ainda está sentindo aqueles sintomas, aquelas situações até da desencarnação e tudo mais. Ou então, estão confusos, dementados, desmemoriados ou com fixações mentais. Nesse caso, esses espíritos necessitam de abordagens diferentes, porque cada situação dessa é uma diferente, não é? Então nós não vamos ter assim uma coisa padronizada. A todos os espíritos eu vou atender desse jeito. Mas cada um apresenta um problema. Cada um, mesmo que aqueles que estão, vamos dizer, revoltados. Cada um, revoltado que chega, tem suas especificidades de situações, peculiaridades próprias, né, da sua personalidade, daquilo que viveu na sua última encarnação ou nas outras anteriores. Toda a sua bagagem ali está naquele momento. Portanto, não há uma abordagem padronizada para todos. Tem que ser sempre assim e tudo mais, porque aí os espíritos são diferentes, nós não vamos atender direito. Não é? As coisas não vão ser aquelas necessárias, aquilo que o espírito precisa ouvir. Porque nós temos que imaginar o seguinte, meus irmãos, por que os espíritos se comunicam nas reuniões? Não poderia a espiritualidade, como disse Allan Kardec, lá naquele início daquelas duas frases que eu apresentei, nas perguntas que ele fez, não é? Não poderiam os espíritos superiores conversar com eles, esclarecer, tudo isso no plano espiritual? E já surgiram perguntas assim, quando não havia espiritismo, quando não havia reunião mediúnica, como é que fazia? Claro que o Pai do Céu tem N recursos para atender os seus filhos. Nós não vamos ter a pretensão de achar assim, só quando o espiritismo apareceu, Allan Kardec e as reuniões mediúnicas, que os espíritos foram esclarecidos, que seria uma infantilidade muito grande. Porém, sabemos que, e a própria doutrina nos mostra isso, que a espiritualidade, que o Pai do Céu, a divindade, né, tem recursos que nós nem sequer suspeitamos para atender os seus filhos onde quer que se encontrem, de mais diferentes formas, maneiras. Então, o que representa isso para nós? Trabalho para nós, é oportunidade de aprendizado, oportunidade abençoada de aprendizado. E isso tudo acontece porque o plano terreno agora, não é, os encarnados, aqueles que se aproximam da doutrina, têm necessidade disso, desse tipo de aprendizado, porque a mediunidade aí está, não é? Como diz lá a passagem, que agora no momento me escapa qual é a passagem propriamente dita, é quando diz assim, e mais tarde derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Eu tenho isso aqui anotado agora mesmo, eu digo, e derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos velhos profetizarão, vossos moços sonharão, e uma coisa mais ou menos assim. Então está na época em que a parte espiritual, não é? O mundo espiritual quer se fazer presente. E isso é uma oportunidade abençoada para nós. Portanto, quanto melhor nós pudermos atender, o bom é para nós mesmos. O benefício é para nós. Voltando agora, então, à questão do dirigente, vamos ver, dirigente doutrinador, pode esperar um pouquinho. As aptidões básicas que nós vamos citar ali, praticamente todas, menos uma, estão no livro de Hermínio Miranda, que é um best-seller nesse campo, né, publicado pela FEB, Diálogo com as Sombras. Quem não leu, deve ler, é imprescindível e imperdível. Então, Hermínio Miranda, ele vai apresentar essas condições básicas para o dirigente, que no caso doutrinador, ou outro doutrinador que não seja dirigente, tanto faz. Então, ele precisa ter formação doutrinária sólida. Ele tem que ter conhecimento evangélico. Olha, gente, só conhecimento da doutrina é pouco. Tem que ter também conhecimento do evangelho. Porque muitas vezes o doutrinador vai precisar desse conhecimento. Porque quando vem um espírito de um religioso, de qualquer religião que seja, e começar a citar passagens evangélicas como argumentação para o seu lado, para o seu próprio interesse, o dirigente precisa conhecer. O doutrinador precisa conhecer, porque senão ele vai dizer o que para o espírito? Se o espírito está ali falando de Jesus, de passagens da vida do mestre, como argumentos favoráveis a ele próprio, aos seus próprios interesses. Então ele tem que ter conhecimento evangélico, estudar o evangelho de Jesus.
Autoridade moral básica, fundamental. É claro que se ele não tiver autoridade moral, nenhum espírito vai respeitá-lo. Porque os espíritos acompanham a gente. Nós não podemos esquecer que eles acompanham os integrantes de grupos mediúnicos para ver como que a gente está agindo. Para ver se nós só falamos e não praticamos. Então eles vão, eles acompanham, eles sabem das nossas fraquezas e assediam as fraquezas. Joana de Ângeles diz assim: somente seremos atingidos nas fraquezas que necessitamos fortalecer. Porque nos nossos pontos fracos é que eles atuam. Agora, é uma prova no ponto fraco que nós temos, nós vamos ser tentados ali naquele ponto fraco, tentados. E nesse caso, nós precisamos fortalecer aquele ponto fraco. Se nós resistirmos à tentação, se nós conseguirmos superar e não cairmos naquela fraqueza, nós fortalecemos o que antes era fraco. Porém, se nós não resistimos, se nós caímos, nós vamos ter mais para adiante outras provas, até fortalecer as fraquezas que nós necessitamos superar. Então, tentação existe mesmo. E é de caráter tão universal que Jesus, na prece do Pai Nosso, fala: não nos deixes cair em tentação. Porque é de caráter universal. Não é só pessoa atrasada, espírito inferior que tem tentação, não. Todos nós somos tentados. Muito bem, então a autoridade moral é fundamental. Se a pessoa não estiver vivendo o que prega, o que fala, eles vão saber. E aí vão a falar daquele ponto fraco da pessoa. Então a gente tem que ter muito cuidado realmente. E nesse caso, se por acaso eles falarem, aí é uma coisa, eu vou contar um caso. Uma pessoa, uma senhora médium, numa casa espírita, próxima até da minha casa, eu sou muito amiga daquelas pessoas lá dessa casa espírita, e essa, por sinal, minha prima, essa pessoa, doutrinadora, muito boa, casada com uma pessoa dependente de alcoolismo, o marido dela, alcoólatra contumaz. Hoje fala-se alcoolista, né? Então, ele bebia muito, e ela foi presidente da casa, uma casa muito grande lá em Juiz de Fora e tudo. E ela era também doutrinadora na reunião mediúnica, hoje ela já está com quase 90 anos. Então, nesse caso, ela doutrinava, conversava com os espíritos e tudo. Mas dentro de casa ela passava aquele sofrimento com aquele marido que muitas vezes estava alcoolizado e agressivo, quebrando as coisas, era um tormento. Até que um dia ela estava pronta para ir para a reunião mediúnica. E o marido chegou desse jeito em casa. E quando viu que ela estava toda pronta, ele foi tomado de um acesso de fúria, e aí também como instrumento de entidades que queriam desestruturá-la, ele rasgou a roupa dela todinha no corpo para ela não ir para a reunião. E ela realmente ficou sem condições, porque foi um baque muito grande, foi um choque muito grande. Passou um tempinho, e aí ela começou a perder paciência com ele, que antes ela tinha muita paciência. Ela começou a perder paciência com ele, foi ficando muito impaciente, e aí respondia e ficava também, de certa maneira, agressiva, mas não adiantava nada, porque ele estava sob o domínio do álcool e de outros espíritos perturbadores e tal. Até que um dia, na reunião mediúnica, comunicou-se uma entidade, e ela estava lá conversando. A certa altura, ela falou qualquer coisa em relação à paciência. Falou alguma coisa com o espírito relacionado com paciência. E o espírito virou para ela e falou assim: e você que não tem paciência com o seu marido? Falou com ela. E o médium não sabia dessa condição da casa dela, né? E você que não tem paciência com o seu marido? O que ela vai dizer? O que ela diz? Você tem razão, meu irmão. Eu não tenho tido paciência com ele. Portanto, se o espírito apontar alguma das nossas fraquezas, nós vamos dizer: você tem razão, meu irmão. Eu estou lutando para vencer isso. Por isso eu estou conversando aqui com você como uma pessoa que entende a sua situação, o seu sofrimento, porque eu também vivo. Então ela foi extremamente humilde. E depois uma outra amiga minha que estava presente à reunião me relatou esses outros pontos que ela, quando me contou o caso, não fez assim com as tinturas, né, bem fortes da forma como ela se dirigiu ao espírito. Então ela disse: você tem razão, meu irmão. Então temos que dizer assim: você tem razão, meu irmão. Realmente, só que eu estou lutando para alcançar isso, para ter mais paciência, essa coisa toda e tal. Então a gente vê que eles sabem. Não é?
Eles veem, eles acompanham. Então, o doutrinador tem que ter essa autoridade moral. Agora, é claro que nós não somos perfeitos. E se o Espírito falar, e você, que não faz nada disso que você fala? Nós vamos dizer, realmente, meu irmão, você tem razão. Fé. Nós estamos na fé agora. Fé. Agora, não é uma fé assim, uma fé fraquinha, não. Porque a fé, ela tem 2 estágios. Ela tem o estágio do conhecer, não é? Do conhecer. Ela tem aquele primeiro estágio em que a pessoa quer conhecer, no caso da doutrina, a doutrina. Então a pessoa, ela começa a acreditar. É a fase do crer. Ela conheceu, ficou sabendo, então eu creio. Eu creio nos espíritos, na comunicabilidade dos espíritos, eu creio em Deus, eu creio na mentalidade da alma, eu creio nisso, eu creio naquilo. Porém, quando a fé amadurece, a pessoa já vai dizer, eu sei. Aí é a fase do saber. Eu sei que os espíritos existem, eu sei que Deus existe. Então, a fé já se estruturou de tal maneira e a pessoa já teve experiências de tais formas que ela pode dizer, hoje eu sei. Eu não apenas creio, mas eu sei que os espíritos existem, que a vida continua, que Deus existe. Um dia uma pessoa chegou perto de mim, um rapaz no centro, falou assim, eu Sueli, você tem certeza que tudo que os espíritos falam, André Luiz no livro, é verdade mesmo? Você tem certeza? Porque você fala assim com tanta certeza, é porque você é médium. Aí eu falei para ele assim, não, mas eu tenho certeza pelo estudo, porque a nossa fé é uma fé raciocinada. É claro que a mediunidade ajudou muito. E quando eu comecei na tarefa mediúnica, então abriu-se esse mundo dos espíritos de uma forma, claro, limitada, porque essa abertura não é lá essas coisas assim, não é para ninguém pensar que é muito, não é não. Então, é claro que a mediunidade ajuda, mas a nossa fé é uma fé raciocinada. E para ser raciocinada, ela depende de quê? Do estudo. A fé só pode ser cada vez mais raciocinada quanto mais nós estudarmos. Então aí nós vamos chegar na fase do saber. Passamos do crer para o saber. Então é isso que nós precisamos ter. Fé raciocinada. Em seguida, nós temos ali a empatia. A empatia foi eu que coloquei. Eu disse que tudo ali é do Hermínio. Mas eu coloquei ali empatia. Porque a empatia, ela é da maior importância. Ela é também para o atendente fraterno aos encarnados. A pessoa tem que ter empatia. A simpatia é sentir com a pessoa. E a empatia é sentir dentro. É uma palavra de origem alemã. Então, eu tenho que sentir dentro de mim aquilo que aquela pessoa está dizendo e imaginar o que eu gostaria de ouvir se estivesse no lugar dela. Então, isso é empatia. Eu vou dizer o que eu gostaria de ouvir. Se eu estivesse ali naquele sofrimento, naquele problema, eu queria ouvir o quê? E é o que diz Rollo May, que eu citei. Então, Rollo May, ele vai mencionar exatamente disso, que ele muitas vezes se vê no lugar da pessoa que está ali queixando os problemas. Então, eu estou numa situação empática, eu sinto dentro, não é? Em seguida, amor. Claro. E Hermínio Miranda resume assim, se eu pudesse dizer numa única palavra o que é a doutrinação, eu diria amor. É a última frase do livro dele, né? O Diálogo com a Sombra, aquelas últimas frases. Paciência, humildade, prudência, tato, energia, equilíbrio emocional, objetividade, concisão, equilíbrio emocional. Muitas vezes o espírito é irônico. E quando o espírito é irônico, é muito difícil para o doutrinador aguentar. Porque a ironia é uma das coisas mais terríveis. Quando ela é muito usada pelo espírito, ele pode fazer com que aquelas palavras firam muito o doutrinador. Mas é claro que o médium tem que filtrar isso, viu, gente? Não é palavras ofensivas, palavras baixas, mas sim aquela ironia sutil que às vezes os espíritos usam. Então é preciso que o doutrinador tenha equilíbrio emocional. E aconteceu um caso numa outra instituição lá mesmo em Juiz de Fora, isso há bem tempo, muitos anos, na época que eu estava escrevendo Obsessão e Desobsessão, então já tem mais de 20 anos, que um espírito usou de muita ironia com o doutrinador, que era relativamente novo na tarefa da doutrinação, e o espírito ironizou, o doutrinador foi ficando nervoso. Sabe o que o doutrinador fez? Virou para o espírito, virou para o grupo, falou assim, e eu que não tenho que ficar aqui ouvindo essas coisas? Levantou, pegou o paletó dele que estava no espaldar da cadeira, saiu, bateu a porta, nunca mais voltou.
completamente despreparado. Não tinha equilíbrio emocional para suportar aquilo. Ele falou, e eu que não tenho que ficar aqui ouvindo isso? Foi embora, nunca mais voltou. Muito bem, então aquelas condições ali todas, que nós não vamos falar de uma por uma, porque todo mundo sabe o que está ali. E no momento ali, naquele trechinho ali que está citado, energia, é que existem momentos em que o doutrinador vai usar de uma energia educada, não é? Uma energia atenciosa, cuidadosa, quando o espírito quer tomar tempo da reunião. Tem espírito que fica falando a mesma coisa toda a vida, que é para tomar tempo da reunião, que é porque aí ele toma o tempo do médium, o tempo de todo mundo ali, fica lá aquele espírito repetindo as coisas. Então, o doutrinador, que já tem experiência, ele vai dizer, olha, meu irmão, você já disse isso, agora vamos conversar. E tem aquele espírito que não deixa o doutrinador falar. Fala, né? Mesmo que não esteja repetindo. E aí o doutrinador também, ele vai usar uma certa energia, porém com cuidado, com amor. Meu irmão, você já disse, agora você vai me ouvir, porque eu estou educadamente te ouvindo, com todo carinho. Agora ouça um pouquinho também, que eu também quero falar alguma coisa, porque afinal você está aqui, tudo, nós te recebemos muito bem. E existem, assim, as maneiras de se usar uma energia bem dosada, uma energia com amor. Vejamos agora a questão propriamente dita dos pontos importantes que o doutrinador deve observar. Ele não precisa mostrar que é mais inteligente, porque tem alguns que acham isso, que tem que ser mais inteligente, mostrar isso. Ele pode até ser, mas não precisa ficar mostrando. Seguinte, que é superior espiritualmente, moralmente. Então existem aquelas doutrinações que são verdadeiros sermões, que o doutrinador prega um sermão para o espírito. Então tem que ter cuidado, não tem nada que ter esse ar superior doutoral